Isaac Newton. Isaac Newton nasceu no dia de Natal, 25 de dezembro de 1642, 1 ou 2 horas depois da meia-noite, no Woolsthorpe Manor em Woolsthorpe by Colsterworth, uma aldeia no condado de Lincolnshire. Seu pai, também chamado Isaac Newton, morreu 3 meses antes. Nascido prematuramente, Newton era uma criança pequena. Sua mãe Hannah Scrooge disse que ele caberia dentro de uma caneca de cerveja. Quando Newton tinha 3 anos, sua mãe se casou novamente e foi morar com um novo marido, o reverendo Barnabas Smith, deixando o filho sob os cuidados de sua avó materna, Margery Scrooge. Newton não gostava de seu padrasto e mantinha alguma inimizade em relação à sua mãe por se casar com ele. A mãe de Newton teve 3 filhos, Mary, Benjamin e Hannah de seu segundo casamento. Dos 12 anos até os 17 anos, Newton foi educado na escola The King's School, em Grantown, que ensinava latim e grego e provavelmente transmitia uma base significativa de matemática. Foi removido da escola e retornou a Woolsthorpe by Colsterworth em outubro de 1659. Sua mãe, viúva pela segunda vez, tentou fazer dele um fazendeiro, uma ocupação que ele odiava. Henry Stokes, mestre da escola King, convenceu sua mãe a mandá-lo de volta à escola. Newton voltou à escola motivado em parte pelo desejo de vingança contra um valentão que havia se tornado o aluno mais bem classificado, se destacando principalmente pela construção de relógios de sol e modelos de moinhos de vento. Em junho de 1661 foi admitido no Trinity College, Cambridge, por recomendação de seu tio, reverendo William Scrooge, que havia estudado lá. Começou como um tipo de bolsista, pagando seus estudos ao cumprir as funções de manobrista, até receber uma bolsa de estudos em 1664, garantindo-lhe mais 4 anos até conseguir seu diploma de mestrado. Naquela época, os ensinamentos da faculdade eram baseados nos de Aristóteles, que Newton complementou com filósofos modernos como Descartes e astrônomos como Galileu e Thomas Street, através dos quais ele aprendeu sobre o trabalho de Kepler. Colocou em seu caderno uma série de questões sobre a filosofia mecânica. Em 1665 descobriu o teorema binomial generalizado e começou a desenvolver uma teoria matemática que mais tarde se tornou o cálculo. Logo depois que Newton obteve seu diploma de bacharel em agosto de 1665, a universidade fechou temporariamente como precaução contra a Grande Praga. Apesar de ter sido indistinguível como estudante de Cambridge, os estudos privados de Newton em Woolsthorpe ao longo dos 2 anos seguintes viram o desenvolvimento de suas teorias em cálculo e outras áreas. Em abril de 1667 retornou a Cambridge e em outubro foi eleito membro da Trinity. Foi necessário que os bolsistas se tornassem sacerdotes ordenados, embora isso não tenha sido cumprido nos anos de restauração, sendo uma afirmação de conformidade com a Igreja da Inglaterra suficiente. No entanto, em 1675, isto não poderia ser evitado. Seus estudos impressionaram o professor lucasiano Isaac Barrow, que estava mais ansioso para desenvolver seu próprio potencial religioso e administrativo. Ele se tornou mestre de Trinity 2 anos depois. Em 1669, Newton sucedeu, apenas 1 ano após receber seu mestrado. Foi eleito membro da Royal Society em 1672. Dizem que o trabalho de Newton avança claramente todos os ramos da matemática estudados. Seu trabalho sobre o assunto geralmente é referido como fluxões ou cálculo, visto em um manuscrito de outubro de 1666, agora publicado entre os trabalhos matemáticos de Newton. O autor do manuscrito de Analysi per Equationes número Terminorum Infinitas, enviado por Isaac Barrow a John Collins em junho de 1669, foi identificado por Barrow em uma carta enviada a Collins em agosto daquele ano como de um extraordinário gênio que tinha proficiência nessas coisas. Em 1666, Newton foi o único a perceber a lei que seria básica para a compreensão de vários fenômenos, antes inexplicáveis, a que ocorriam no universo. Ao cair da árvore, a mais célebre maçã da história da ciência, motivou em Newton a ideia de gravitação universal. Por que caiu a maçã?
partindo dessa pergunta, chegou à descoberta de uma das mais importantes leis científicas. Isaac Newton elaborou então uma das mais fundamentais de todas as leis, a lei da gravitação universal. Nela sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai toda partícula outra, de matéria. Não é só a Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, como da proximidade deles. E ensinou como calcular essas forças. Isaac Newton estabeleceu 3 leis do movimento, ou leis de Newton. A primeira lei diz que um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a mudar, um corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo sentido, se não for forçado a mudar. A segunda lei mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. Essa proporção é o que se chama de aceleração e refere-se à rapidez do aumento ou da diminuição da velocidade. A terceira lei diz que toda ação causa uma reação, e que a ação e a reação são iguais e opostas. Isaac Newton passou o resto de sua vida científica ampliando suas descobertas. Dedicou-se à pesquisa dos raios luminosos. Chegou à conclusão que a luz é o resultado do veloz movimento de uma infinidade de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso. Ao mesmo tempo descobriu que a luz branca resulta da mistura das 7 cores básicas. Inventou um novo sistema matemático de cálculo infinitesimal, aperfeiçoou a fabricação de espelhos e lentes, fabricou o primeiro telescópio refletor. Descobriu as leis que regem os fenômenos das marés, numa época que as atividades econômicas dependiam da navegação marítima. Isaac Newton fez previsões para o fim do mundo baseadas nas escrituras bíblicas, especialmente no livro de Daniel, e que o acontecimento seria em 2060, do calendário gregoriano. Isaac Newton faleceu em Londres, no dia 20 de março de 1727. Seu funeral foi grandioso. 6 nobres membros do parlamento inglês carregaram seu ataúde, até a abadia de Westminster, onde repousa até hoje seus restos mortais. Em sua homenagem foi erguida em Cambridge, uma estátua com os dizeres: ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento. Algumas frases de Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Deve-se aprender sempre, até mesmo com um inimigo. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. A verdadeira filosofia nada mais é que o estudo da morte. Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento.